O que eu queria falar com vocês é o corpo triângulo ou pera. Eu vou dar alguns exemplos bem visuais para vocês poderem identificar, só de bater o olho, qual é os tipos de corpos que eu estou falando. E o primeiro é o corpo triângulo ou pera. Vou mostrar alguns elementos para vocês. Ó, esse daí, ele é o corpo triângulo ou pera. As mulheres desse tipo de corpo, elas possuem os ombros mais estreitos, o quadril mais largo, tem coxas mais volumosas e geralmente tem seios menores. É bem visual, né? E a gente tem várias representantes desse tipo de corpo. Aqui estão algumas atrizes, cantoras bem famosas que estão desse tipo de corpo. E o que você busca com esse tipo de corpo? O que você tem que buscar? Você tem que criar uma silhueta mais harmônica, você precisa disfarçar o seu quadril e as coxas e aumentar a largura dos ombros. A primeira dica que eu dou para quem é desse tipo de corpo é fugir de calça justa. Calça justa valoriza e aumenta o volume do quadril e das coxas. Isso acontece também com calças e peças claras na parte de baixo. Então você sempre deve fugir desse tipo de peça. O segundo elemento são blusas de alcinha. As alcinhas, elas chamam a atenção para a parte de cima dos ombros e evidenciam a falta de volume que você já tem naturalmente nessa área. Então, você também deve fugir desse tipo de elemento. Outro elemento também que é bem perigoso para quem tem esse tipo de corpo são as saias com babado, com volume, rodadas e com prega. Esse tipo de saia ou vestido, eles dão volume no quadril. E quando tem prega ainda é pior, podendo desarmonizar qualquer tipo de corpo. Ou seja, aquilo que é bonito fica desalinhado, desatualizado, desequilibrado. A palavra é essa. Aquilo que você tem de bonito no seu corpo fica desequilibrado. E tudo que você quer é buscar uma produção mais harmônica, mais orgânica, mais bonita. E eu vou dar alguns exemplos de elementos que ficam bem também para quem tem esse tipo de corpo, para evidenciar o que tem de bonito e disfarçar aquilo que não é tão evidente, que você quer às vezes disfarçar alguns detalhes do seu corpo que te incomodam também. E eu vou dar alguns exemplos para esse tipo de corpo. Aqui a gente tem alguns exemplos de calça de corte reto. A ideia desse tipo de modelagem é disfarçar as coxas grossas e os quadris quando eles são muito largos. Além de cores escuras e cortes retos, causam um efeito visual de afinar as curvas, o que é bem interessante. Outro elemento bem bacana também são as peças com volume e com mais tecidos na parte das mangas. Esse tipo de peça, ele acaba chamando mais atenção para a área de cima, para a área dos ombros, o que consecutivamente deixa uma proporção mais harmônica. Ou seja, ele aumenta o volume numa parte do seu corpo que você não tem muito volume. E aqui outro detalhe também, outro elemento que é bem bacana, que são ombreiras. Para quem é desse tipo de corpo, tem liberdade total de usar e abusar desse elemento. A única coisa que a gente sempre pede para a pessoa pensar um pouquinho e usar modelos de ombreira mais discretos, mais básicos. E eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de celebridades. Vamos embora. Celebridades que são desse tipo de corpo, que usaram de elementos para valorizar, para enaltecer aquilo que elas tinham de bonito. Aqui a gente tem a Beyoncé, tá vendo? Quando eu falo a questão das blusas de alcinha, ele chama a atenção para a parte de cima do corpo, o que faz com que fique desarmonioso o conjunto total da obra, entendeu? Ela é linda, ela é maravilhosa, mas parece que ela tem muito mais quadril, muito mais bumbum, muito mais coxa do que ela realmente tem. Tudo por conta de uma peça que ela está usando uma peça que não evidencia esses detalhes que ela já tem. No lado, ela já está usando uma ombreira, tá vendo como disfarça, como fica muito mais harmonioso? A gente tem um outro exemplo aqui também. A Paola Oliveira. Ela é uma outra representante desse tipo de corpo também. Em uma produção, ela está usando um vestido que tem uma saia
mais redonda, mais marcada, uma cintura mais marcada, o que evidencia as coxas dela, e no outro ela já está numa outra proposta bem mais sofisticada, bem mais clean, com uma peça de ombros mais marcados, com um colo mais aberto, bem diferente as propostas.